Gravação iniciada. Senhores conselheiros, então retornamos aqui para a segunda parte da nossa sessão das 9 horas do dia 11 de agosto de 2020. Então, confirmando, né, como a gente havia comentado no final da parte anterior, o item 3, que o recorrente é plástico, metal, engenharia e serviços de manutenções industriais, foi retirado de pauta a pedido do patrão do contribuinte. Ele era o paradigma dos itens 4 a 8, então também são retirados de pauta em razão do processo principal. Então retomamos agora com processos de relatoria da conselheira Giovana, iniciando pelo item 13 da pauta, cujo recorrente é Cabal, Comércio e Serviços. Conselheira Giovana, com a palavra, por favor. Bom dia a todos. Eu vou pedir que os conselheiros vão direto para o voto, que eu faço um resumo lá. Trata aqui de processo de exclusão do Simples Nacional em razão de atividade vedada, porque foi considerado que a recorrente fazia prestação de serviço com cessão de mão de obra. Então, o recurso é tempestivo, eu conheço, o contribuinte foi excluído da sistemática do Simples por executar a atividade considerada vedada. O procedimento teve início a partir de uma denúncia anônima, informando que a interessada apresentou proposta de serviços de portaria mediante cessão ou locação de mão de obra. No despacho de folha 68, a autoridade concluiu que restou comprovado que a pessoa jurídica não poderia ter optado pelo Simples, porque exercia essas atividades de portaria, jardinagem e outras, e configuravam cessão e locação de mão de obra, e que é impedida com base no inciso 12, artigo 17 da Lei Complementar 123. Foi expedido o ato declaratório executivo, excluindo a empresa do Simples, conforme eu transcrevo aí abaixo. Cito aqui a vedação do inciso 12, vedado para aquelas empresas que realizem cessão ou locação de mão de obra. A recorrente apresentou manifestação alegando, em síntese, que os documentos apresentados não comprovavam que a mesma prestaria serviços de portaria e jardinagem, com cessão de mão de obra. A DRJ manteve a exclusão porque entendeu que o contribuinte realizava prestação de serviços de limpeza através de cessão de mão de obra. Veja que no início ele fala em portaria, tá? E depois a DRJ fala de serviço de limpeza com cessão de mão de obra. A questão, o problema lá é a cessão de mão de obra. E aí, consoante o ato constitutivo da empresa e alguns contratos de prestação de serviço que foram juntados ao processo e uma nota fiscal. A decisão recorrida afirma estarem presentes as condições para que determinada prestação de serviço seja considerada cessão de mão de obra, e aí ele fala que a prestação do objeto é feita na dependência do contratante, que tem a questão do comando e subordinação, e a nota de continuidade a dizer que descontinuado o serviço desaparece muito imediatamente a utilidade que dele vinha de se aproveitar o tomador. Inconformado com a decisão, o sujeito passivo apresentou recurso que afirma que não prestou serviço de portaria e jardinagem por cessão de mão de obra, apesar de constar em seu contrato social, mas sim de limpeza. Defende que essa atividade de conservação e limpeza de imóveis, quando o tomador de serviço for condomínio edilício, não determinará sua exclusão do Simples, em razão do que dispõe aí uma exceção do artigo 18, parágrafo 5º da Lei Complementar, que traz a exceção à vedação do inciso 12 do artigo 17, que permitiria a cessão de mão de obra para prestação de serviço de vigilância, limpeza e conservação. Discorre sobre os serviços prestados e defende que os contratos acostados não se referem a serviço de porteiro, mas tão somente de limpeza. E aí eu transcrevo o normativo que ele cita da exceção, artigo 18, parágrafo 5º-C, de fato, ele excepciona serviço de vigilância, limpeza ou conservação na prestação de serviço de mão de obra. De fato, a legislação invocada traz exceção à vedação do artigo 17, inciso 12, para as hipóteses de cessão de mão de obra para serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
No caso em tela, apesar de constar do contrato social a possibilidade de serviço de porteiro, através de cessão de mão de obra, só restou comprovado nos autos a prestação de serviço de limpeza. Apresentam-se abaixo trechos dos contratos. Então, eu coloquei aí, especificamente, o contrato lá que mostra um posto de limpeza, tem um valor, aí outro contrato com outro condomínio também. Da análise dos contratos, constata-se que houve prestação de serviço por cessão de mão de obra tão somente para serviço de limpeza. Além de serviço de limpeza, também havia fornecimento de material. Quanto à jardinagem, havia prestação de serviço, mas não através de cessão de mão de obra, uma vez que os contratos, em geral, se referiam ao serviço de jardinagem realizado 2 vezes por mês, sem disponibilização de profissional, ao custo tal aí de R$450. Então, no que concerne à previsão no contrato social para a prestação de outros serviços, a súmula CARF determina que a simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução da atividade. Todavia, não restou comprovado nos autos que a recorrente fez cessão de mão de obra para prestação de serviços que não o de limpeza. Portanto, há de serem acolhidos os argumentos do contribuinte e, por conseguinte, cancelado o ato de exclusão da recorrente em razão do exercício da atividade vedada para o ingresso no Simples. Isto posto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso. Em suma, ele fazia serviço de limpeza, que é uma exceção às vedações lá para a cessão de mão de obra, e eu estou acolhendo o recurso. Conselheiros, dúvidas? Nenhuma. Não? Podemos ir para o voto. Conselheiro Roberto. Acompanhe o relator. Conselheiro Dornelas. Também acompanhe, presidente. Conselheiro Lisandro. Acompanhe a relatora. Conselheiro Rogério. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário do item 13, recorrente cabal, comércio e serviços. Processo julgado. Item 14, conselheira Giovana, recorrente é a Leite Escritório de Comunicações Limitadas. Com a palavra. Presidente, a gente poderia passar para o item 26, que é muito próximo ao 13, de outra empresa. Certo, podemos. Então, senhores, a gente vai antecipar, né? Existe a portaria CARF aí que nos dá essa possibilidade, e dado a pertinência temática, a gente vai antecipar o item 26, que seria para ser julgado às 14 horas, na sessão das 14 horas, a gente vai julgar agora, eu vou fazer o registro aqui, então, item 26 da pauta, a gente antecipando o julgamento. Conselheira Giovana. Tá. Apesar, o nome da empresa se chama Cabal Limitada Microempresa. Ela é uma empresa distinta daquela anterior, mas os contratos, quando foram oferecidos mão de obra para os condomínios, as duas empresas, inclusive, apresentaram uma proposta conjunta, inclusive os contratos são os mesmos. Então, o caso é muito parecido, tá? Eu vou passar direto ao voto. A diferença a empresa foi excluída do Simples por prestação de serviço com cessão de mão de obra, serviço de portaria. Naquele caso, que a gente acabou de julgar, no item 13, eu dei provimento ao recurso porque a prestação de serviço com cessão de mão de obra era de limpeza, que era lá uma das exceções da lei que fala de limpeza, vigilância, e agora eu não me lembro agora, o terceiro item. Nesse caso aqui, o serviço prestado por essa empresa era especificamente o de portaria. E aí, o contribuinte foi excluído por prestar serviço de portaria com cessão de mão de obra. A DRJ manteve o ato de exclusão, entendeu que atendia os requisitos para caracterizar como prestação de serviço com cessão de mão de obra. E aí, nesse caso aqui, o contribuinte, ele não nega que prestava serviço de portaria, nem alega a exceção do artigo 18. Ele diz assim, olha, de fato, eu prestava serviço de portaria, mas não era cessão de mão de obra, porque
os empregados que eu colocava, o profissional, ele estava subordinado a mim e não ao condomínio. E se a gente for ver a proposta de prestação de serviço, eu vou na folha 4 do meu voto, você vê que ele tem um posto de portaria 24 horas para a utilização de 4 porteiros em regime de 12 por 36. Então, eu digo lá que é de se observar que a prestação de serviço dá-se-á no domicílio do contratante todos os dias da semana de forma continuada, descontinuado o serviço, fim da utilidade. A recorrente alega que não se caracteriza por cessão de mão de obra, já que não há subordinação entre o empregado e o contratante. Eu entendo que tal argumento não procede, ainda que o vínculo trabalhista seja com a recorrente, haverá sempre uma relação de subordinação entre o porteiro e o síndico ou gerente do estabelecimento. E aí, nesse caso, eu acho que se caracteriza como prestação de serviço com cessão de mão de obra. Não consta nenhuma exceção na lei para serviço de portaria. Cito também um ato declaratório interpretativo da RFB, que fala em prestação de serviço de portaria por cessão de mão de obra. Ele fala especificamente de serviço de portaria, que é a atividade vedada. E, neste caso, eu estou negando o provimento. Estou votando por negar o provimento. É isso. Certo, senhores. Viram aí a diferença, né? Tem aquelas exceções, aquele parágrafo ali, 5º C do artigo 18, que só inclui vigilância, limpeza ou conservação, né? E não o serviço de portaria. Senhores, dúvidas ou podemos colher os votos? Podemos? Conselheiro Roberto? Acompanho a relatora. Dornelas? Com a relatora. Lisandro? Acompanho a relatora. Rogério? Acompanho a relatora. Lucas? Com a relatora, presidente. Bianca? Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, desculpa. E, então, item 26, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Eu estou fazendo constar aqui na ata que a gente antecipou, tá? Que o processo foi julgado na sessão das 9 horas de hoje. Então, retomamos para o item 14 da pauta, a conselheira Giovana, recorrente a Leite, Escritório de Comunicações. Então, conselheira Giovana, pode iniciar o relato, por gentileza. Eu queria fazer um pedido ao presidente, se for possível, para a gente julgar de forma conjunta o 14, o 16 e o 17, apesar de serem 3 contribuintes distintos, o caso é exatamente o mesmo. Na verdade, o 17 ele tem uma nuancezinha a mais, então eu iria para o voto do 17 e eu faço a diferenciação de cada um. É simples o julgamento, inclusive a aplicação de súmula. Então, vamos julgar o item 14, que é recorrente à Leite, Escritório de Comunicações, o item 16, que o recorrente é Luiz Antônio de Paula Produções, e o item 17, que o recorrente é Marcelo Matsukuma, microempresa. Eu tentei agrupar, né, os processos tinham vários de exclusão de simples, e pelo código que vocês colocam, tem a razão. Tentei mais ou menos agrupar por esse subitem aí, para tentar ficar próximo. Então, conselheira Giovana, por favor, item 14. Tá, eu peço que vocês acompanhem pelo relatório do item 17, tá? Vamos lá. Podemos passar direto para o voto. Na verdade, os processos tratam de exclusão do Simples Federal por atividade vedada, que foi a produção de filmes, né? Trata o presente processo de exclusão de atividade do Simples, da sistemática do Simples por atividade vedada. Foi considerado, o ADE traz a descrição da atividade, que seria outras atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeo. O que acontece é o seguinte, ele na verdade, a vedação é com relação à direção de espetáculos, ele equipara o espetáculo à produção de filme, e eu acho, como eu peguei vários processos desse tipo, que ele relacionou aquele KNAI e fez uma exclusão em massa, acho que de vários contribuintes, todos aqueles que tinham aquele KNAI.
Porque o que é que acontece? Não foi verificado a efetiva prestação de serviço de produção de filme, ainda que por equiparação à produção de espetáculo, e eles foram excluídos única e exclusivamente porque constava do contrato social. A defesa de todos os recorrentes é no sentido de que filme e que eles se limitavam a atividades de artes gráficas e atividades auxiliares. Como a exclusão do Simples por atividade vedada foi feita exclusivamente com base no contrato social, não há qualquer prova, eu estou aplicando a súmula CARF 134, que diz que a simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Então, em nenhum dos 3 processos foi provado que o contribuinte desenvolvia a atividade de produção de filme. Eu chamei a atenção nesse processo aqui do 17 do Marcelo, porque é o seguinte, a DRJ, ela manteve o ato de exclusão do contribuinte do Simples, porque entendeu que a atividade descrita na declaração de firma individual impossibilitava sua adesão e que o contribuinte não provou, a partir de documentos hábeis e idôneos, que não realizava aquela atividade de produção de filme. Aí, além do que, esse é o caso que tem a mais nesse processo aqui, o relator da decisão recorrida realizou uma consulta na internet e juntou aos autos para corroborar o entendimento de que o contribuinte produzia filmes, consoante excertos abaixo. Aí, o que é que ele fez? Ele foi no site lá, viu uma propaganda da CVC, e no final da propaganda da CVC, se vocês olharem lá embaixo, tem assim, a criação é de Marcos Guedes, Marcelo Matsukuma e Adriano Panda. A produção é da Sentimental Filmes, com direção de fulano de tal, fulano de tal. Aí a DRJ diz, está vendo que ele produzia filme? E mantém o ato de exclusão. Aí, nesse caso aqui, esse processo é o único que tem esse item a mais aqui, esse dado a mais. Primeiro, eu digo que essa juntada desse material por parte da DRJ não seria possível sem ela dar o direito de defesa ao contribuinte, tá? E que, inclusive, ele está inovando e analisando essa tela que foi juntada pela DRJ, eu acho que ainda corrobora a posição do contribuinte de que ele não produzia filmes, de que ele fazia uma atividade acessória, porque, na verdade, a produção do filme é da empresa Sentimental Filmes, e ele diz que a criação da arte é do lado do Marcelo Matsukuma. Então, em todos os 3 processos, eu estou dando provimento ao recurso voluntário, porque a exclusão do contribuinte do Simples limitou-se a uma questão da descrição no contrato social, assim como voto. Certo, conselheira Giovana. Dúvidas? Esse é o 16, 17. 14, 16 e 17. Sem dúvida, presidente. Não, eu vou fazer só uma provocação aqui, porque, assim, várias vezes o conselheiro Roberto citava, assim, olha, tem a diferença do Simples Nacional, do Simples Federal, porque, assim, a rigor, a súmula se aplica ao Simples Federal, né? Assim, na literalidade da súmula, ela diz, a súmula 134, a simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, né? Sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Eu lembro que, às vezes, o conselheiro Roberto fazia alguma menção a isso, né, conselheiro? Sim, presidente. No Simples Nacional, basta a previsão no contrato social para impedir o
do ingresso da empresa. No Simples Federal, não. No Simples Federal, se exigia a prova, a comprovação do efetivo exercício da atividade vedada. Agora, esses processos, salvo engano, são Simples Federal, não é isso, João? Esses 3 processos são do Simples Federal. Então, sendo o Simples Federal, a fiscalização teria que obter um contrato, uma nota fiscal, alguma coisa que indicasse... O presidente, eu acho que no caso da Cabal que a gente julgou, no item 13, aquele caso era do Simples Nacional, mas ele apresentou contratos... Não, lá é diferente. Lá é diferente. Mas nesses daqui são todos, então... Todos os 3 são Simples Federal. Tá bom. O ato de exclusão deles é 2002. É que, assim, por que eu acho interessante a gente fazer essa ressalva aqui? Certo ou errado, eu não sei, mas da onde que sai essa história que o Roberto está comentando, né? Quem quiser anotar, no artigo 30 da Lei Complementar 123, porque lá ele vai falar, no parágrafo 3º, ele diz assim: a alteração de dados no CNPJ informado pela microempresa, empresa de pequeno porte à Receita Federal equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses. A hipótese inciso 2, inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples. Então, no Simples Nacional, eles colocaram esse dispositivo, talvez até para poder dar um tratamento em massa mais adequado. Eu digo porque pode ser que a gente encontre algum processo que seja do Simples Nacional e pode dar esse pequeno ruído aí no circuito. É isso, né, conselheiro Roberto? Mas esses 3 que a conselheira Giovana está relatando, itens 14, 16 e 17, são do Simples Federal, se aplicando completamente a súmula 134, né? Só observação, eu não estou achando esse processo... Simples Federal. Esse processo da leite eu não estou encontrando no processo. Porque a empresa mudou de nome, agora acho que Ala Editora. Eles colocaram na pauta. Vê pelo número. Bom, senhores, então... Inclusive porque eu coloquei pelo número, acho que estava no processo e saiu na pauta com, acho que o nome antigo. Mas eu verifiquei o número. Eu acho que se você procurar, é Ala Editora. Editora Ala com 2 L, eu já vi agora aqui. Isso. Bom, senhores, então, alguma dúvida em relação aos itens 14, 16 e 17? A conselheira Giovana está dando provimento aos recursos aplicando a súmula CARF 134. Podemos votar? Conselheiro Roberto? Eu acompanho a relatora nos 3 processos. Dornelas? Também. Lisandro? Acompanho a relatora. Rogério? Com a relatora, presidente. Lucas? Acompanho a relatora. Bianca? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, os itens 14, 16 e 17, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Então, vamos para o item 15 da pauta, também de relatoria da conselheira Giovana. O recorrente é Lotus Tecnologia e Informática Limitada. Conselheira Giovana, por favor. Esse caso aqui, vou pedir também que vocês passem direto para o voto. Trata esse caso aqui é a exclusão do Simples Nacional por atividade vedada. A autoridade fiscal entendeu que era atividade vedada e o procedimento teve início a partir de uma denúncia da Anatel, através do qual comunicou à Receita Federal a prestação de serviços mediante locação de mão de obra. Então, foi a própria contratante quem denunciou. E, no caso, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, a DRJ manteve, porque entendeu que, de fato, era prestação de serviço com locação de mão de obra. O contribuinte apresentou recurso voluntário
reafirmando o que ele havia dito na manifestação de conformidade, que ele prestava serviço de comunicação e não de prestação de mão de obra. Restou, eu vou aqui para a página 3 do meu voto, restou consignado no acordo recorrido que a exceção arguida não se mostrava presente e que, sobre o contribuinte chamar para si a exceção prevista no artigo 18, parágrafo 5º da lei complementar, a dizer que prestaria serviço de comunicação, diga-se, primeiro, que o objeto do contrato licitado, como antes visto, está, quando muito, em posição de apoio à atividade de comunicação. E segundo, que o objeto social prestigiado nos atos constitutivos do interessado não refere à atividade de comunicação que seja, e transcreve a cláusula 5ª do contrato social da empresa. Então, está aí a transcrição da cláusula do contrato social da empresa, tá? Então, vou ler aqui um pedacinho. Serviço de instalação, manutenção, reparação de máquina de escritório, de informática, planejamento, confecção, manutenção, atualização de página eletrônica, blá, blá, blá. Inconformado com a decisão, o sujeito passivo apresentou recurso que reitera os argumentos da manifestação, dizendo que presta serviço de comunicação. Ela não aduz novos argumentos de defesa e, sendo assim, o cerne do litígio consiste em identificar a natureza jurídica da atividade desenvolvida. Então, tem a questão aí do edital de licitação da Anatel, que eu estou citando. É de se observar que a descrição de serviço prestado faz referência a suporte presencial de terceiro nível para infraestrutura com locação de mão de obra, não fazendo qualquer referência a serviço de comunicação. Em verdade, o serviço prestado trata de atividade meio para manutenção da infraestrutura, mas não trata de concessão de serviço de comunicação. Outro aspecto a ser considerado reside no fato de que a própria Anatel que faz a denúncia de prestação de serviço por locação de mão de obra, a quem compete a regulação do serviço de telecomunicação, que tem toda a competência para fazer a distinção entre mera prestação de serviço de manutenção com locação de mão de obra da prestação de serviço de comunicação propriamente dita. Então, eu entendo que não assente razão a recorrente e, nesse sentido, estou negando o provimento, porque entendo que, de fato, ela realizava a prestação de serviço como locação de mão de obra, não se enquadrando nas exceções alegadas, que seria de serviço de comunicação. É isso. Obrigado, conselheira Giovana. Senhores, dúvida? Temos aí, então, a conselheira Giovana está encaminhando o voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário do item 15. Negar provimento ao recurso voluntário do item 15. Senhores, dúvidas? Não? Conselheiro Roberto, então. Acompanho a relatora. Certo. Conselheiro Dornelas. Acompanha a relatora. Conselheiro Lisandro. Acompanha a relatora. Conselheiro Rogério. Com a relatora. Conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. Conselheira Bianca. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, item 15, né? Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, processo julgado. Nós vamos agora para o item 18, de relatoria do conselheiro Lisandro. Também um processo de exclusão do Simples, né? E a recorrente é Mecânica do Trevo, Peças e Acessórios Limitada. Com a palavra ao conselheiro Lisandro, por gentileza. Bom, o processo já está na faixa. Confere aí. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, tá sim, certinho. Bom, é uma aplicação da súmula. Vamos lá.
O recurso voluntário apresentado pela Mecânica do Trevo contra a decisão da DRJ São Paulo, que julgou improcedente a manifestação de conformidade quanto ao ato declaratório de folha 20 de exclusão do Simples Nacional. A referida exclusão foi feita a partir de agosto de 2012 e ocorreu em virtude da inclusão entre as atividades envolvidas da atividade econômica vedada a opção, no caso. A DRJ, ao analisar a manifestação, decidiu válida a exclusão com base no entendimento expresso no artigo 2.5 de perguntas e respostas, no sentido de exclusão que a empresa possa não ter exercido tal atividade. Em sede de recurso voluntário, o sujeito alega que, ao incluir o código da Classificação Nacional de Atividades e Aluguel de Imóveis próprios, não premeditou sua exclusão do Simples Nacional, e tampouco foi enviado aviso ao preencher o documento base DBE, que imediatamente após a ciência da exclusão, efetuou a alteração contratual que demonstra o desinteresse em exercer a atividade. Atribui a alteração contratual que originou a exclusão à intenção futura, uma vez ciente que poderia causar a exclusão. Recuou e procedeu nova alteração do contrato social. Senhores, esse caso aqui eu acho que ele se inclui exatamente naquela exceção que o Roberto e o Fernando falaram sobre o artigo 30 da Lei 123, porque isso aqui é a Lei 123, eu estou aplicando a súmula, mas é a Lei 123. Então, eu acho que eu vou mudar o meu voto para negar provimento ao recurso. Sim, mas assim, pessoal, a gente pode discutir, tá? É um assunto que está começando ainda no... Mas eu concordo. O dispositivo, a lei complementar colocou aquilo ali de uma maneira meio taxativa, parece forte, né? Mas... eu não tinha atinado para esse fato, eu não conhecia essa diferenciação, e apliquei a súmula 134 por conta da não efetiva da prova, né? Não efetivo exercício da atividade. Mas eu não me dei conta que era o Simples Nacional e que havia essa diferenciação. Sabe que a gente sempre falava, o Roberto sempre comentava e eu pensei assim, poxa, uma hora eu vou olhar onde é que deve estar escrito isso. Né? Artigo 30, artigo 30, parágrafo 3º, inciso 2. E ele é bem taxativo. Então, a atividade já é uma razão para exclusão. Então, se já é uma razão para exclusão, não precisa de efetivo. Complicado. Então, eu acho que talvez isso é o que tenha levado, inclusive, a redação da súmula a deixar bem claro que era o Simples Federal, né? Federal, Acho que... Eu nego o provimento ao recurso. O Simples Nacional... É nacional, ano em 2012. Como dizia o Silas Santiago, que era o secretário-geral lá do Comitê Gestor, ele dizia que o Simples Federal é um condomínio. O Simples Nacional é um condomínio. União, estados e municípios. Então, todas as regras envolvendo o Simples Nacional precisam, de certa forma, atender o interesse de todas essas entidades tributárias. Possivelmente, em razão desse fato, é que a lei acabou adotando esse critério mais rigoroso para excluir o contribuinte ou impedir o ingresso. Pois é. Acho que talvez tenham feito isso até em homenagem a um princípio, sei lá, da eficiência, então, pela dificuldade que se tem e a quantidade de litígio que se gera, né? Em relação exatamente. Alguém pode até querer discutir se é proporcional ou não, mas daí precisava mudar a lei, né? A gente, de novo, aquele dispositivo que a gente olha. Exato. Mas parece que fecharam um pouquinho a porta, né? Viu, Fernando, isso que você falou é muito procedente, né? Porque na sistemática do Simples Federal,
a administração tinha o ônus de provar o efetivo exercício. Se o contribuinte dissesse, olha, existe a previsão dessa atividade econômica, mas eu jamais exerci. Essa afirmação do contribuinte transferia o ônus da prova para o fisco. Agora, se nós imaginarmos que nem todos os municípios têm uma estrutura de fiscalização, isso fica praticamente inviável, né? Então, deixando a mera previsão no contrato social, fica mais fácil a administração desse problema. A gente não acha muitas decisões. Eu achei uma decisão que até de turma... O Lisandro era presidente, ó. Mas era um voto do Edgar, quem quiser olhar aí. Qual é o acordo? 1001 mesmo, que é uma turma extraordinária. 000434. 434. Por unanimidade de votos, eles aplicaram esse entendimento que a lei complementar veda, ali está na lei, então não teriam muito o que avançar, não. É interessante, né? Porque é puramente formal. Puramente formal. Eles colocaram um dispositivo que formalmente acaba gerando esse efeito, que às vezes a gente pode pensar até numa hipótese de injustiça, mas do jeito que eles escreveram a redação, olha, fica difícil. Eu acho que vamos tomar atenção. Eu estava, coincidentemente, aquele meu caso era o Simples Federal, mas eu não tinha atinado para isso aqui. Mas, de fato, a lei é muito clara, eu acho que é como o Roberto falou, é eficiência, é você evitar o litígio. Por outro lado, eu acho uma pena muito dura. Talvez, como eu disse assim, o contribuinte, na hora que eu preenchi, não recebi nenhum alerta. Será que ele não poderia, na hora que, já que isso é feito automaticamente, dizer, o senhor está ciente de que essa sua alteração provoca sua exclusão do Simples, ou minimamente dar um prazo de 30 dias para regularizar? É isso mesmo? Ou você presta essa atividade ou altere a... Enfim, né? Eu vou abrir uma discussão aqui. Talvez a melhor interpretação não seja que se jogou agora o ônus da prova para o contribuinte, no sentido assim, olha, em princípio você está excluído. Eu posso provar que não fazia. Eu acho que se talvez essa interpretação não fosse mais razoável, da gente dizer, olha, antes o ônus era do fisco, agora o ônus é seu. Em princípio você está excluído, exceto que você comprove que não é duro fazer uma prova negativa, né? Vamos dizer assim. Eu ia dizer isso, Fernando, que ele pode chegar e dizer assim, olha, ele trazer várias notas fiscais, vamos supor que ele tenha 3 atividades que ele desenvolvia, que uma delas era vedada. E aí ele traz nota fiscal das outras 2 e diz, olha, eu fazia isso. Como é que vai ser essa prova negativa, né, de que eu não fazia? Eu acho que, por exemplo, ele apresentando no período apresenta todas as notas fiscais. Estão aqui as notas fiscais, estão aqui a descrição da atividade que eu desempenhava, não tinha. Aí se o fisco quiser, ele teria que ir lá e dizer, não, tem uma nota que você não incluiu, ou você colocou isso na nota, mas você faz outra atividade. Estou aqui tentando dar um pouquinho de racionalidade. Eu imagino que poderia ser nessa forma, apresentar todas as notas. E será que esse caso aqui em julgamento não tem nota? O contribuinte não fez essa prova, Alessandro? Ou você está dando voto apenas por estar registrado na Lei Complementar 123? Pessoal, eu estou só provocando isso é legal, essa provocação. Porque talvez a gente possa dar uma interpretação um pouquinho mais... Eu nunca discuti isso. Chegar numa situação em que o contribuinte efetivamente, por exemplo, consiga demonstrar que eu só desempenhava uma atividade das que estão no meu contrato social, sei lá, parece que se talvez com uma prova a gente pudesse dar uma outra leitura, mas... Conselheiro Roberto. Presidente, eu pessoalmente acho que a sistemática anterior era mais justa e mais compatível com a realidade, né, que nós observamos das empresas.
que quando se constitui uma sociedade empresária, é normal, até por orientação mesmo do contador, incluir uma série de atividades ali, mesmo que elas efetivamente não sejam exercidas, ou não seja a pretensão do empresário exercer aquelas atuidades, mas o próprio contador diz, inclui, porque se no futuro você quiser passar a exercer essa atividade, não é necessário fazer uma alteração contratual. Então, me parece que o entendimento anterior era compatível com essa realidade, consequentemente mais justo. Porém, a Lei Complementar 123, na minha ótica, ela quis estabelecer um corte. Por isso ela tem essa disposição literal, como você mesmo apontou. Ou seja, o legislador manifestou aqui a vontade de sair de uma sistemática e ir para outra. Então, eu não sei até que ponto nós, aplicadores da lei, e sobretudo no âmbito administrativo, teríamos muita flexibilidade ou alguma flexibilidade para, digamos, adotar uma sistemática mista, né? Utilizando elementos do sistema, né, ou da lei anterior. Fica só para nossa... Boa discussão. Eu diria o seguinte, eu acho que eu vou na linha do que o Fernando, que eu não sei se foi essa a conclusão dele, mas eu acho que esse novo artigo, ele meio que ele inverte o ônus da prova, o que, né, é mais difícil para ele fazer. Absoluta, né? Mas aí a questão é isso é uma presunção absoluta, né? Ou é relativa, ou ele pode fazer prova em contrário, né? Então, assim, é uma questão eminentemente formal e que não comportaria prova em contrário. Eu acho que, apesar de ser uma prova talvez difícil de fazer, vou ter que trazer todas as notas fiscais que seja, mas eu acho que caberia prova em contrário. Eu não acho que isso seja uma presunção absoluta, mas que talvez não seja o caso aqui agora, porque o contribuinte não traz muita coisa, né? Isso foi mera alteração. Não sei, bom. Vamos esperar um pouquinho, que o Lisandro, acho que caiu a conexão dele. A gente pode continuar um pouquinho a discussão, mas acho uma discussão bem interessante. Bem interessante. E é coisa que a gente ainda, pelo menos eu não vi esse debate, né? Mas até fui olhar se aquele processo o contribuinte teria recorrido, né? Não, ele não consta recurso voluntário, então, ou recurso especial. A gente até descobri se a Câmara Superior já se pronunciou, né? Deixa eu ver aqui. Esse é o 18, né? Que a gente tá jogando? Aham. Vamos esperar um pouquinho para ver se o Lisandro conecta, né? Agora, sim, eu entendo que parte dessas exclusões de atividade vedada, elas são feitas basicamente de acordo com o KNAI. Ele vai incluindo vários KNAIs e se tiver um KNAI vedado, ele já exclui. Então, se ele tem uma tabela de KNAIs vedados, eu acho que não custaria muito colocar um alerta para o contribuinte. Olha, você está incluindo um KNAI que é de atividade vedada do Simples, é isso que você quer? Confirma sim. E eu acho que já reduziria bastante esse problema, tanto para o contribuinte quanto, né, do julgamento. Ele podia até mentir e fazer atividade e não incluir, mas aí... Lisandro, a gente continuou aqui, na verdade só está continuando aquele debate, tá? Não perdemos nada ainda, não. Desculpa, tive que trocar a internet. Imagina. Eu estou olhando aqui até o ato do comitê gestor para ver se tem alguma coisa a respeito disso, mas continue o debate que está interessante. Não houve recurso não, presidente, né? Esse julgamento aqui... O que tem, Dornelas? Desculpa, não ouvi. Não houve recurso não, pelo que eu estou vendo aqui. Não houve. Eu queria ver se teria tido para a gente seguir, mas não tem.
É um assunto novo, uma discussão nova. Essa discussão eu nunca tive, Fernando. É muito pedir vista esse processo? Não. Porque é o seguinte, é uma peculiaridade que não foi discutido ainda e não tá difícil encontrar no CARF também isso aí. Mas me parece... Eu não me atentei a isso. Mas sim, eu quero dizer... Só deixa eu ver o caso... acompanhar ele para as conclusões, caso não tenha os documentos. Se o Lisandro... Porque se o contribuinte não trouxe nada também, aí fica, assim... pode até acompanhar pelas conclusões. Entendeu? Olha, aqui caberia a prova ao contribuinte, então eu vou negar provimento porque ele não trouxe nada. Agora, o Lisandro, e pelo que eu entendi, o Roberto, já não quero dizer que os outros não, mas me parece que eles, olha, eu acho que a lei está dizendo que é motivo de exclusão ou até de impedimento de opção, então não há muita margem de manobra. Mas é só para ter esse elemento. Me parece, pelo voto do Lisandro, que o contribuinte não apresentou nada também. Só eu não exerço e pronto. Mas isso aí não deve ser o único, viu, do dia e da tarde. Deve ter mais tem muito processo. Tem muito processo que é de simples federal, sabe? Mas tem muito processo antigo. Mas eu acho que se quiser vista, não tem problema nenhum. Tá? Mas aí eu vou colher o voto do conselheiro Roberto, até para o conselheiro Roberto, agora não, a gente não tem muita chance, né, de prorrogar mais, vai ser a última sessão dele, só para evitar de no mês que vem, tem que relatar, daí o conselheiro Roberto profere o voto dele fica valendo, e o mês seguinte, né, quem vier no lugar dele não precisa participar, ou a gente não precisa renovar todo o debate. Você vai querer vista mesmo, conselheiro Dornelas? Por favor, Fernando. Então, matéria nova. Eu não sei. Esse detalhe específico eu não tinha me atentado, não, mas você tem razão, tem esse pensamento lá, mas me parece que isso não é uma verdade absoluta, uma presunção absoluta. E sim, é possível se mandar prova. Se eu vou acompanhar ele para as conclusões. Eu agora, se você me negasse esse direito, eu iria acompanhá-lo para as conclusões, obviamente. Mas quer vista? Eu quero ver se você me dá direito. Tá bom. Acho bom. E aí, não atrapalhar ninguém. Deixa eu ver se o conselheiro Lisandro não se importar. Eu vou registrar aqui que ele está negando provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Roberto vai acompanhar o conselheiro Lisandro? Eu acompanho o conselheiro Lisandro, só vou fazer uma observação para a reflexão aí do colegiado. Me parece que esse dispositivo da Lei 123, ele não estabelece presunção. Não se trata aqui de uma presunção. Se trata de uma pura e simples vedação se apegando a um aspecto formal. Ela não presume que o contribuinte exerceu ou vai exercer. Ele simplesmente diz o seguinte, incluiu aquela atividade, fica automaticamente impedido de ingressar no simples. Mas a questão é boa, presidente, merece mesmo uma reflexão mais detida. Eu acompanho o relator. E aí o conselheiro Dornelas quer vista, né? Eu acho que é um tema que a gente merece uma reflexão. Eu vou fazer vista, vou estudar o assunto, a gente debate uma vez só e depois segue. Mas bom, né? Bom, esse assunto é bem interessante. Então, nós vamos deixar registrado aqui no item 18, então, que o conselheiro, que houve pedido de vista do conselheiro Dornelas, que o conselheiro Lisandro, relator, votou por negar provimento ao recurso voluntário e o entendimento dele foi seguido pelo conselheiro Roberto. Certo? Então, o item 18 sai com vista para o conselheiro Dornelas. E, presidente, dependendo de como o colegiado decida essa questão, possivelmente vai ser um precedente aí que vai ser utilizado em muitas decisões do DRJ, né? Dependendo, obviamente, do que for decidido. Eu confesso então, que eu estou curioso para fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada, que eu achei aqui, por um acaso, para ver se a gente vai identificar já outros casos, né, em que houve a flexibilização ou ninguém está flexibilizando, até para a gente
observar, mas é um assunto Certo. que acredito que pode ter uma tendência de haver decisões divergentes que podem eventualmente levar esse assunto para a Câmara Superior num futuro breve. Mas vamos lá, então, item 19 da pauta, relatoria da conselheira Giovana. Então, a gente está aqui, ó, 11h40, dá tempo de a gente julgar provavelmente mais alguns aí, e atendendo algumas situações peculiares, a gente para meio-dia, né? Conselheira Bianca, né? Vai precisar de um pouquinho de tempo mais agora. Então, a gente vai seguir agora item 19, conselheira Giovana, recorrente é A. Lovo, prestadora de serviços. Conselheira Giovana, por favor. Esse aqui é um processo do Simples Nacional, indeferimento de adesão em razão da existência de débitos em aberto. Consta aí o termo de indeferimento e traz como fundamento a existência de débitos sem exigibilidade suspenso. Na manifestação de conformidade, o contribuinte alegou que havia parcelado os débitos e anexou os DARFs. A turma da DRJ julgou a manifestação improcedente porque constatou que aqueles débitos de IRPJ que impediram a adesão permaneciam em aberto, conforme uma consulta realizada lá em setembro de 2016, ano que foi feita a exclusão. Compulsão dos autos, constata-se que a recorrente apresentou impugnação. Eu cito aqui só uma questão, porque o contribuinte impugnou em fevereiro e o termo de indeferimento ele foi emitido em julho, mas eu andei olhando a legislação, toda essa parte do simples, o próprio contribuinte é quem emite o termo de indeferimento, tanto que ele foi intimado a juntar o termo. E aí a impugnação ao indeferimento é tempestiva, né? Ainda que seja anterior, mas sem problema, só faço essa observação aqui. Aí eu coloco que a regularidade deve ser feita naquele mês de adesão, ali de janeiro de 2016, que era o caso. A DRJ fez uma consulta da situação fiscal em setembro de 2016, demonstrando que os débitos que ensejaram o indeferimento ainda permaneciam devedores. Com efeito, a consulta realizada em setembro para verificar se os débitos estavam suspensos por parcelamento tem o mesmo efeito da verificação da regularidade lá de janeiro, pois a existência de débitos em aberto em setembro ensejaria a exclusão do regime com efeitos retroativos à data de adesão. No seu recurso voluntário, o sujeito passivo novamente insiste que havia parcelado os débitos em janeiro de 2016, conforme comprovante de pagamentos realizados no dia 29, anexados lá à folha 662. Todavia, absteve-se de apresentar o pedido de parcelamento ou qualquer outro documento que comprovasse que os débitos estavam suspensos por parcelamento, mesmo após a decisão de piso reafirmar, através de extrato, que os débitos permaneciam em aberto. Isto posto, há de ser mantida a decisão de piso, pois caberia ao contribuinte fazer prova de que os débitos encontravam-se parcelados, normalmente após a DRJ demonstrar, através de extrato, que os débitos permaneciam devedores, mas limitou-se a trazer os mesmos comprovantes de pagamento sem fazer prova de que requereu parcelamento e que o mesmo foi deferido. Ou seja, ele traz um DARF, já tinha trazido, a DRJ disse, olha, está aqui o débito que impediu sua adesão, continua em aberto, ele não consegue demonstrar que parcelou, traz os débitos e não tem pedido de parcelamento, eu não sei se ele parcelou, se o parcelamento foi indeferido, se ele parcelou e depois novamente ficou com o débito em aberto, mas ele não traz mais nada para contrapor o que foi dito. Então, eu estou negando provimento ao recurso, porque havia débitos em aberto. Eu vi o recurso aí, Giovana, ele nem se esforçou em provar, né, Giovana? Para casar um pouco, não, no recurso dele aqui, foi um parágrafo aqui. Ele nem se esforçou em casar uma dúvida, pelo menos para poder ver se fazia uma diligência, mas no caso aí, eu vou concordar com você. Eu tenho, assim, eu comecei o voto fazendo analisando essa questão de quando é que tem que ser analisada a regularidade fiscal dele, que seria, digamos, em janeiro, que é o último dia 8 de janeiro. Ele poderia até ter estado regular naquela data, mas e depois ter ficado novamente
devedor, que ensejaria uma exclusão, mas seria um outro ato, mas ele não consegue demonstrar que ele estava regular naquela data. Então, assim, é isso. Então... Pois é, senhores. Dúvidas ou podemos seguir com a votação? Podemos? Podemos. Vamos lá. A conselheira está votando, então, para negar provimento ao recurso. Conselheiro Roberto. Acompanho a relatora. Dornelas. Eu também acompanho a relatora, presidente. Lisandro. Acompanho a relatora. Rogério. Eu acompanho a relatora. Lucas. Acompanho o relator. Bianca. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, item 19 da pauta. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Conseguimos fazer o 20 ainda, conselheira Giovana? Consegue. Vamos lá. O 20, ele também é a questão de exclusão, exclusão do Simples Nacional em razão de débitos em aberto. Nesse caso, vamos aqui para o voto. Já me lembrei. Esse aqui, na verdade, trata o presente processo de exclusão do Simples em razão da existência de débitos em aberto. A data do ADE foi em setembro de 2010, data da exclusão do contribuinte. Na manifestação de inconformidade, ele alega que os débitos relacionados no ADE já foram pagos, decorrendo do procedimento de pagamento com conversão em renda, lastreado com créditos do decreto-lei tal, objeto de ação de execução no processo tal, em trâmite na vara tal. Certo? Isso foi a alegação dele na manifestação de conformidade. A turma da DRJ julgou improcedente, tendo em vista que não constatou a extinção de débitos por pagamento com conversão em renda, conforme alegado pelo contribuinte. A turma da DRJ se embasou no despacho da unidade de origem. Na verdade, quando o contribuinte fez essa alegação, a unidade de origem fez uma análise, intimou o contribuinte, pediu para ele trazer as peças dessa ação de execução. Isso foi para o setor que faz o acompanhamento da ação judicial na unidade de origem, que emitiu um despacho dizendo que não havia pagamento, depósito em renda, e ainda diz mais. A unidade de origem, após intimar o contribuinte para esclarecer as informações, inclusive no que dizia respeito aos depósitos, concluiu pela inexistência de depósito judicial do montante integral, bem como a inexistência do depósito em renda. No citado despacho, consta uma tabela que relaciona os débitos em aberto e os depósitos realizados. Então, parece que o contribuinte fez alguns depósitos depois de ter sido intimado. Então, tem ali o valor dos débitos, o valor do depósito foi de R$15 para cada débito, e a unidade de origem disse, olha, nem tem depósito do montante integral, nem tem conversão em renda, nem tem nada. O contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual arguiu algumas preliminares e outras questões de mérito. Então, primeiro ele diz que a decisão recorrida violou o contraditório ampla defesa, que também o ato declaratório foi emitido sem que ele tivesse sido intimado para prestar esclarecimentos, e aí eu argumento de que tanto o ato da exclusão seguiu o procedimento legal, deu prazo de 30 dias para que o contribuinte se regularizasse, bem como o despacho decisório e a decisão recorrida respeitaram todo o trâmite recursal do decreto 7235. Então, eu estou rejeitando as preliminares de nulidade. No mérito, o contribuinte alega que, eu estou na página 5 do meu voto, a recorrente alega que o simples fato de existirem débitos não é suficiente para a exclusão da recorrente do simples, nem exige a apresentação de certidão negativa de débitos expedida pela Receita para que se permaneça no regime. É necessário que tais débitos sejam incontroversos e exigíveis, sob pena de ataque do devido processo legal e capacidade contributiva. Então, ao fim e ao cabo, ele quer dizer que esse débito, ele não era exigível, que ele estava suspenso
por uma pendência de compensação judicial nos autos de uma execução fiscal. O cerne da discussão reside, portanto, na existência ou não de comprovação de que os débitos estariam com exigibilidade suspensa ou até mesmo extintos por compensação, que é o que ele alega. Ele diz, olha, lá na manifestação de conformidade, ele diz, olha, foi pagamento por conversão em renda. Aqui ele já diz que não é pagamento por conversão em renda, é uma compensação que ele está discutindo nos autos de uma ação de execução. A recorrente afirma que os débitos são objeto de pedido de compensação concretos da própria empresa, os quais estão sendo executados pela recorrente em face da União na ação de execução número tal. Então, no final, ele está alegando que tem compensação. Eu cito aí o 170A, ele não comprova ação com trânsito em julgado, ele não comprova sequer que tem qualquer decisão liminar ou de juiz, ele só apresenta uma petição inicial dessa ação de execução e de que ele pediu para ser autor. Então, ele alega que descabe sua exclusão do Simples por incorrer em pendência judicial de compensações tributárias. Ele não comprova nada acerca da compensação. Entretanto, a existência da ação judicial na qual pleiteia a compensação não é causa suspensiva dos débitos. A concessão de medida liminar ou tutela antecipada poderiam determinar a suspensão dos débitos, mas o contribuinte alega tão somente a existência de uma pendência judicial. Não tendo restado comprovada a compensação judicial ou qualquer outra medida suspensiva para os débitos, há de manter a exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Ele ainda trata da inaplicabilidade de prescrição quinquenal em relação à compensação pretendida, defende possibilidade de compensação de tributo com valores pagos pelo Simples, enfim, invoca aí princípios de tipicidade e proporcionalidade. No que concerne a questões envolvendo o reconhecimento do direito à compensação, inclusive a prescrição quinquenal, entendo que são matérias que fogem ao escopo do presente litígio, uma vez que essa discussão está se dando na esfera judicial. Se é que está se dando mesmo, que não dá nem para saber que ele pediu compensação. Não há pedido de compensação em litígio nos presentes autos. Lembrando que a gente está tratando de exclusão do Simples Nacional por existência de débitos em aberto. Quanto à observância dos princípios da tipicidade, proporcionalidade e razoabilidade, pense que o procedimento adotado seguiu a legislação vigente. Sendo assim, eu voto por negar provimento ao recurso do contribuinte. É isso. Dúvidas aí? Senhores, dúvidas? Não. Não? Podemos votar? Não. Podemos. Conselheiro Roberto? Eu acompanho o voto da relatora, só fazendo uma observação de que essa situação é bastante obscura. O próprio contribuinte, ao que parece, ao invés de jogar luzes, ele acabou levando esse caso para uma obscuridade maior. Ele chega a falar de um processo de execução, de compensação, não é isso, João? Só que a Lei 6.830 expressamente veda compensação em execução fiscal. Então, é uma situação muito, muito nebulosa e não tem outra alternativa senão negar provimento. Acompanha a relatora. Veja só até para esclarecer, na verdade, quando ele cita essa ação de execução, ele não é nem autor, a peça que ele traz uma petição pedindo para incluir ele nessa ação como autor. É uma coisa assim, extremamente nebulosa, ele não traz nada. Então a execução é do contribuinte contra a fazenda? Seria, mas veja, eu estou imaginando em tese o que seria, porque ele não traz, ele não explica, entendeu? Não tem uma decisão judicial. Eu acho que ele acha que tem um crédito contra a fazenda em alguma outra ação aí e queria de alguma forma compensar ou não ser punido com a exclusão do Simples porque ele acha que tem um crédito. Enfim. Tá certo. Bom, o voto é o... Nada que suspenda
nada que nem mereça uma diligência, até porque essa ação judicial que ele cita foi objeto de análise pela unidade de origem, entendeu? Que não viu nada, nenhuma causa suspensiva. Certo. Então, o conselheiro Roberto está acompanhando, conselheiro Dornelas. Também acompanha a relatora. Conselheiro Lisandro. Acompanha a relatora. Conselheiro Rogério. Eu acompanho a relatora também. Conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. Conselheira Bianca. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, ficou item 20, tinha preliminares, né? Tinha 20, né? Então, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares arguídas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, certo? Então, senhores, nós vamos parar por aqui, já estamos faltando poucos minutos para o meio-dia. A gente para agora, a gente está relativamente bem. Na parte da tarde, a gente teria 13 processos, julgamos um, tem 2 pedidos de retirada de pauta, seriam só 10 processos, eu já fiz propositalmente acumulando mais processos pela manhã. Então a gente retorna às 14 horas para o julgamento, né? Vamos tentar logar pelo menos uns 5 minutinhos antes aí, tá, pessoal? Para as 14 horas pontualmente a gente iniciar. Então eu peço para Tainá para interromper a gravação. Obrigado.